A gente tem vivido dias tão poderosos, dias onde Deus tem se manifestado em cada casa de paz. Tantos irmãos que nem imaginavam que seriam tocados pelo Espírito Santo têm sido marcados por vidas que têm se entregue. Eu quero ler esse texto lá em 2 Timóteo, o capítulo 4, versículo 1 a seguir. E a palavra diz o seguinte: conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, preendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão as sãs doutrinas, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Aleluias. A palavra de Deus, ela é muito poderosa, e ela tem o poder de transformar o homem. E eu tenho visto pessoas que estavam fadadas à morte, à destruição, sendo transformado pelo poder do Evangelho, pelo poder da vida de Deus. E aqui nesse texto, Paulo está chamando a Timóteo para se levantar de uma maneira extremamente ousada. Eu creio que o Espírito Santo está nos chamando a se levantar nesses dias de uma maneira extremamente ousada. Eu creio que esse é o tempo de ousadia que Deus tem chamado a igreja a se manifestar na terra. Eu creio que o Espírito de Deus tem clamado e tem tocado a cada um de nós para vivermos uma nova medida com Deus. E Paulo chama Timóteo a pregar a palavra, independente se as pessoas iam gostar ou não, se elas iam querer ouvir a ele ou não, independente se ia agradar as pessoas ou não. Muitas vezes nós estamos preocupados em anunciar o Evangelho para agradar as pessoas, mas Jesus nunca mudou o seu Evangelho para adaptar ele às pessoas. Ele mudou as pessoas para fazer o seu Evangelho transformá-la. Jesus nunca chamou as pessoas para conhecê-lo na intenção de agradar essa pessoa, mas ele chamou as pessoas para receberem dele e serem transformadas por ele. Deus está nos chamando esses dias para sermos transformados por aquilo que ele deixou para nós como igreja, como filhos amados. Jesus entregou a sua vida, ele deu o seu tudo, mas ele deu o seu tudo não foi para que a nossa vida se tornasse mais confortável. Jesus deu a sua vida para que nós tivéssemos a oportunidade de celebrar a eternidade com ele. E é uma grande glória em poder sentir a pessoa de Jesus dentro de você, independente da sua circunstância atual, de como está o seu coração, mas perceber que dentro de você há uma vida, há um desejo, há uma fome de fazer com que outros conheçam esse verdadeiro amor. Não há amor maior, não há amor maior do que aquele que foi dado por nós através de Jesus. Não há amor maior. E Paulo aqui, ele inspira Timóteo, falando: pregue o Evangelho, aonde você for, pregue o Evangelho, independente do que vão falar a seu respeito,
tantos de nós nos sentimos intimidados. Muitas vezes na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho. E aí chegamos diante das pessoas, porque de repente ela tem um nível social de destaque, e aí você se intimida a falar que Deus pode mudar qualquer circunstância. Eu tenho tido esses dias experiências gloriosas com Deus, podendo anunciar paz a tantos corações, aonde eu trabalho. Tenho tido a oportunidade de ser conhecido como aquele que anuncia boas novas. Um lugar de intimidação, um lugar que outrora não dava para falar nada, mas Deus estava me preparando para um novo tempo ali. Talvez você está dentro da sua casa e você tem medo de anunciar o Evangelho, de apresentar aquele que te transformou. Não perca a oportunidade. Eu quero te dizer que nem sempre o Evangelho vai agradar aqueles que ouvem. Nem sempre. Mas aqueles que vivem o Evangelho vão se sentir satisfeitos e alegres. E essa alegria vai ser tão poderosa. E essa alegria que está em mim, que está em você, através do Espírito Santo, ela quer, na verdade, transformar todos aqueles que estão ao seu redor. E talvez você diga, fala, Gustavo, mas é fácil para você. Você hoje é um pastor, você estudou, você já até falou através de um microfone para muitas pessoas. Isso é mais fácil. Diga assim, não é mais fácil. Isso não me torna mais especial. Porque assim como Jesus morreu por mim, Ele morreu por você. Porque quem capacita o homem não é o próprio homem, mas é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, Ele quer te capacitar através dessa fome. Jesus quer dar a você presentes gloriosos. Eu vim orando por esse momento, e eu sinto que o Espírito Santo vai começar a usar improváveis no nosso meio. Pessoas que antes não teriam possibilidade alguma de tocar o coração de alguém, você começará a ser usado na sua simplicidade, dentro da medida que Deus te deu. Não espere você conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse para pregar o Evangelho. Paulo diz aqui, Timóteo, pregue a palavra. Vai lá. Ainda que ele não se sentisse capaz, ainda que ele estava em treinamento, Deus chamou ele a uma medida de ousadia maior. Estamos em dias que Deus quer nos encher de ousadia, para que o reino de Deus e o seu governo venha sobre a terra. E há sempre dois moveres que acontecem. Sempre há dois tipos de moveres que acontecem. Diga comigo, um é o mover de Deus. E outra, diga, é o mover do diabo. Há sempre dois moveres acontecendo. Há pessoas hoje que estão se matando, explodindo o seu corpo por um propósito. E na verdade, o reino de Deus está para se manifestar. O reino de Deus está para se manifestar. E isso é somente uma sombra daquilo que Deus está fazendo. Deus está chamando homens e mulheres com muita ousadia, com muito fervor, com muita disposição. E Deus está te chamando. Deus está nos chamando. Deus está me chamando. Deus está fazendo algo em nossas entranhas, e temos sentido o Espírito movendo. Tantas casas de paz, tantas pessoas sendo alcançadas. Os drops, fora da caixa. Pessoas na faculdade sendo tocadas. Pessoas nas ruas sendo tocadas. É tão glorioso. É o maior presente ver alguém se prostrando a Jesus. É o maior presente
ver alguém vivendo no caos, mas ela conseguir ser invadida com uma paz e com uma certeza de que há transformação para ela, que há solução para ela, porque Jesus, Ele é a própria paz, e aquele que tem a Cristo, ele é cheio da paz, a paz que excede todo entendimento. Não é a paz que o dinheiro pode dar por você ter a possibilidade de pagar as contas em dia. Não é a paz de você conseguir ter um bom entrosamento conjugal e conversar com o seu cônjuge ao ponto de vocês se entenderem bem. Não é essa paz. Não é essa paz. A paz que Cristo tem, ela é muito maior que isso, porque ela não só restaura um casamento, ela não só transforma o aflito, o pecador, em homem de Deus, mas ela nos dá a certeza de que um dia, aleluia, reinaremos em glória, estaremos podendo dizer: eu fiz tudo o que eu podia, eu fiz tudo o que Deus me chamou para fazer. Eu te pergunto, você tem feito nesses dias tudo o que Deus te chamou para fazer? Tenho me perguntado isso. Jesus, eu tenho feito o meu máximo, eu tenho dado tudo de mim. O Espírito Santo está nos chamando. Nós pensamos muitas vezes que só jovens podem ser ousados, porque tem mais vigor, porque às vezes tem mais disposição, saúde, porque tem menos compromissos. E na verdade, todos nós fomos chamados a fazer uma obra prevalecente. Você que é casado, você que trabalha muito, você que tem uma vida muito ocupada, quero dizer algo a você: você também foi chamado a manifestar a glória de Deus, a ser uma expressão de Jesus na terra, a tocar a eternidade com a sua vida, a tocar a sua família com a sua vida. A sua família, ela é tocada pelas suas atitudes. A sua família, ela é tocada pelo amor e paixão que você tem pelo Senhor Jesus, pela sua obra. Deus nos chama a sermos apaixonados por Ele. O apaixonado faz loucuras. Ele não está preocupado quanto ele vai agradar as pessoas. Ele está preocupado em agradar a Deus. Porque Deus, em sua infinita sabedoria, Ele vai te dar sabedoria para falar acerca da sua palavra, acerca da sua pessoa, acerca daquilo que Ele tem prometido para nós, que eu e minha casa, eu e minha família, serviremos ao Senhor. Aonde eu for, eu vou ser luz e sal. Há tantas pessoas, assim como nós, que fomos marcados por circunstâncias contrárias, e fomos paralisados a não viver uma vida poderosa em Deus. Há tantas pessoas que olham para trás e quando veem o hoje, percebem que nada mudou. É porque está faltando a vida de Deus fluindo. Nenhum homem, ele é completamente satisfeito sem cumprir o propósito de Deus. Pastor André estava ministrando sobre sonhos do curso pastoral. E ele dizia acerca dos sonhos. E ele disse uma frase que me marcou muito. Que ela dizia o seguinte: sonho não é aquele que você sonha quando você dorme. O verdadeiro sonho é aquele que te tira o sono e você sonha acordado. Quando você sonha um sonho grande, ele te tira o sono, mas não deixa nem você dormir. Nós precisamos perceber
que o Espírito Santo nos chamou a sonhar um sonho muito maior do que ter a nossa própria casa, do que ter o nosso próprio carro, um bom emprego, uma posição social. Isso tudo é lícito, é bom, também é importante, mas nada se compara àquilo que Deus tem prometido para nós, uma eternidade gloriosa, aonde não haverá pecado, aonde não haverá choro, aonde a tristeza não vai ter lugar. É muito glorioso olhar para Cristo e saber o quanto você foi amado, e esse amor te impulsionar a fazer algo que toca todas as pessoas que estão ao seu redor, porque a obra de Deus se resume a isso, a levar outros para a eternidade. A obra de Deus não terá sentido se não for para salvar o perdido. Não podemos deixar de falar que Deus pode mudar as pessoas, que Deus pode mudar a vida de alguém. Não podemos deixar de falar, porque lá em 2 Timóteo, no mesmo capítulo 4, no verso 6, Paulo diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida está próximo, combati o bom combate, acabei a carreira, e eu guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça está guardada, ao qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Paulo estava prestes a morrer, mas Paulo estava ali satisfeito, dizendo que combateu o bom combate, ele acabou a carreira e guardou a fé. Ele disse que a sua vida era o próprio sacrifício a Deus, porque a única corrida que valia a pena ser corrida era essa, viver para Cristo. A única corrida que vale a pena de verdade não é a corrida da vida. Como eu disse, não é viver uma vida confortável, ainda que isso seja lícito e bom. Mas muitas vezes somos pegos, preocupados com o dia de amanhã, e pessoas ao nosso lado morrendo dia após dia. Hoje, quando eu estava estudando, minha família compartilhou algo no grupo da família, e eu acabei, por algum motivo eu liguei o celular ali, e eu vi aquela mensagem, e eu vi um parente meu que está passando um problema grave no casamento. Eu naquela hora eu comecei a chorar, falei: Deus, o Senhor me deu um casamento tão bom, eu vou lá, eu te peço, me usa, porque eu vou ser não só um canal para transformar aquela família, mas eles todos se prostrarão diante do Senhor. Eu não aceito diagnósticos malignos no meio da minha família, eu não aceito. Assim como você, eu creio que não quer ver sua família prostrada diante de tantas coisas que o diabo tem colocado diante do mundo. O mundo jaz no maligno, o mundo já está perdido. Deus está chamando pessoas que estão dispostas a desgastar a sua vida, para que o Evangelho seja propagado e Cristo se manifeste em cada lugar da terra. Esse é o tipo de gente que vai influenciar a geração. Em toda a Bíblia nós vemos homens e mulheres apaixonados, ousados por Deus, que arriscam a sua vida, para que o propósito de Deus se cumpra. Eu quero citar algum desses homens e mulheres. Esther, eu tenho uma filha chamada Esther.
Eu amo quando eu falo o nome dela, porque isso sempre me lembra coisas grandiosas. E toda vez que eu olho para Esther, eu falo: Esther, você será grande. Aonde você for, a alegria do Senhor nas suas entranhas vai marcar pessoas. E a Esther, uma das marcas da Esther, é a alegria e disposição de fazer tudo com intensidade. Ela é alguém muito intenso em Deus. Isso me constrange. Mas abra a sua Bíblia se você quiser, ou só ouvir. Lá em Tiago 4:4 diz: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se amigo de Deus. Você talvez queira usar a sua vida para ganhar dinheiro. Talvez você queira usar a sua vida para, em todas as suas forças, construir uma família exitosa. Mas eu quero dizer, alguém que fez algo miraculoso, algo que chamou a atenção de Deus, e não há nenhum problema você desejar essas boas coisas, não há. Eu quero frisar isso, que não há nenhum problema em você desejar viver bem, não há. Porém Esther, ela arriscou tudo. Esther arriscou inclusive a perder aquilo que ela tinha, até a sua posição de rainha, para cumprir o propósito de Deus. Esther chamou atenção, porque ela não se reservou ao ponto de perder uma posição social que ela tinha conquistado, em submissão a Deus. Mas o sonho da Esther não era o sonho dela, simplesmente. O sonho da Esther era sonhar os sonhos de Deus. E ela mudou a sorte de um povo. Lá em Mateus 10:28, a palavra diz: e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temeis antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto como o corpo. Há homens da Bíblia que Deus destaca que foram homens ousados, que não perderam tempo. E um desses homens foi Daniel. Ele não se intimidou diante de homens. Ele não se intimidou a ser jogado na cova dos leões, porque haviam proibido ele de orar a Deus, de ter o seu tempo em comunhão com o Senhor. Mas ele foi ousado, ele não se intimidou. Quantos de nós deixamos de nos posicionar quando somos chamados a algo? Quantos de nós, dentro da nossa própria casa, nosso trabalho, às vezes nem conhecem quem somos em Deus? E eu não estou dizendo aqui que você não pode ser tímido, ou melhor, ser tomado em timidez. Mas eu quero dizer o seguinte, que nós não temos espírito de timidez e nem de medo, mas o espírito que habita em nós é o espírito de ousadia. E o espírito de ousadia vai nos tomar com uma tal valentia, porque olhamos, o pastor disse, enviamos 400 irmãos, e permanecemos com os demais, ao qual nesses dias temos percebido quanto Deus tem acrescentado. Mas eu quero dizer, agora é tempo de arregaçar as mangas. Este é o tempo de sermos ousados. Este é o tempo de termos experiências gloriosas com Jesus. Porque homens que querem ter experiência com Cristo, eles precisam fazer aquilo que Cristo faz, aquilo que Cristo fez, aquilo que Cristo deseja fazer em construir casas para Deus, transformar pessoas, tirar homens e mulheres do inferno, das garras do diabo. Como diz aqui, este texto que eu acabei de ler, que nós não devemos temer aquele que pode matar o corpo, mas devemos temer
aquele que também mata a alma. Porque isso vai fazer de nós pessoas poderosas em guerra, sabendo que ainda que o nosso corpo morra, como Daniel, correu o risco da morte, esteve diante da cova dos leões, mas a Bíblia diz que ao passar da noite, nenhum leão tocou em Daniel. Sabe por quê? Porque ele não cheirava carne, porque ele era cheio do Espírito, porque ele era apaixonado por Jesus, por Deus, pela sua obra, e ele não abriria mão de ter o seu tempo de intimidade com Deus, porque disseram que ele seria perseguido e morto por isso. Davi foi outro homem, muito ousado, aleluia, onde ele não se intimidou ao grande desafio que estava diante dele. Ele não se intimidou. Lá em Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Eu tenho sentido que Deus está colocando diante de nós grandes desafios, e o gigante que está à sua frente, ele só vai ser uma oportunidade, ele só vai ser um trampolim para aquilo que Deus vai fazer na sua vida, através da sua vida. Você vai ser tão usado por Deus, você vai ser tão tomado na ousadia, que você vai ver gigantes, e não vai temer os gigantes, porque você vai dizer: ainda que eu tenha só uma funda na minha mão, eu tenho comigo o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, aquele que era, que é e que sempre há de ser, o Deus Todo-Poderoso. Há um poder liberado sobre este lugar, há um poder liberado quando a igreja se reúne, porque aqui nós somos fortalecidos pelo Espírito, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, e essa palavra quer trazer vida dentro de nós. Eis que o Espírito Santo te chama. Feche seus olhos, perceba o Espírito Santo te chamando, perceba Ele colocando nos seus pensamentos pessoas que Ele quer alcançar através de você. Comece a olhar para o ambiente de trabalho ao qual você vive todos os dias, sendo um instrumento de Deus. Comece a perceber e enxergar aqueles que ainda não se prostraram da sua família, sendo transformado, aquele mais difícil, que talvez seja um gigante diante de vós. Receba essa funda cheia do poder do Espírito, que vai derrubar toda fortaleza do inferno e vai te fazer alguém poderoso e conquistador de guerras terríveis, porque o Espírito Santo vai te fazer vencedor em todas elas. Aleluias, diga aleluias, aleluias. O gigante, ele é só uma oportunidade. Diga para quem está do seu lado: o gigante, ele é só uma oportunidade. Aleluia, para Deus te colocar no trono. Coloque isso aí, fala isso para o seu irmão. Fala para o seu irmão isso, repita comigo: o gigante é só uma oportunidade para te colocar no trono. Assim como Davi enfrentou um gigante. Diga, assim como Davi enfrentou um gigante, o gigante foi só uma oportunidade para colocá-lo no trono. Sabe, há desafios que Deus nos dá, e às vezes nós olhamos os desafios que Deus permite vir, e nós olhamos, às vezes temos tantas respostas prontas. Estava me lembrando de um discípulo que Deus me deu. Ele fez eu quase infartar. De verdade, você está rindo porque não é com você. Pastor Dênio sabe muito bem. Um dia eu saí do meu trabalho desesperado. Meu coração parecia que ia explodir. Eu falei: pastor, eu vou infartar.
ora por mim. Aconteceu isso e tal, eu não aceito perder esse discípulo. Não aceito perder alguém que foi chamado para ser um homem exitoso. Não existe homens que não são capazes. Não existe. Porque Deus capacita cada um. Mas quando tem alguém disposto a sonhar os sonhos de Deus para alguém, Deus transforma qualquer maldição em bênção. Esse meu discípulo foi enviado para São Bernardo, para ser pastor da igreja de São Bernardo. Eu olho isso para a glória de Jesus. Deus sabe o quanto eu não me encho de honrarias por isso, porque eu sei que de mim mesmo não tinha nada. Para o tempo que eu liderei, eu fui o pior líder, mas eu acreditei nele. Eu acreditei e eu acho que isso não me torna pior, porque quando você acredita naquilo que Deus acredita, Deus faz o sobrenatural. Mas às vezes nós olhamos, mas Deus só faz na vida do irmão Ciclano, Beltrano, e na minha não faz. Sabe o caos que você tem vivido hoje? É a sua oportunidade. É a sua oportunidade de ter uma experiência pessoal com Jesus. É glorioso. É glorioso você ver um caos, e aí você chegar no meio do caos, e você ter uma palavra de vida para transformar alguém. É glorioso você ver alguém que dava muito trabalho, muita dor de cabeça para uma família, ser transformado por Ele. Jesus é bom demais. Eu tinha uma família fadada ao fracasso, à destruição, à miséria. E aí minha esposa se somamos em Deus, e o Espírito de Deus tem nos levado a uma crise santa, de muitas vezes precisar de alguém olhar nossos filhos. Como eu disse ao pastor Dênio, eu queria muito estar aqui ontem com as mulheres, mas eu não tinha uma mulher para ficar com os meus filhos, porque todas estavam envolvidas na obra. Sabe, mulheres improváveis, mulheres que estavam fadadas a viver uma vida promíscua, sem futuro, sem valor. Mas você vê a maldição sendo transformada, é algo tão glorioso, é algo tão especial. Sabe, mas ainda não acabou, porque essa obra só vai acabar quando todos nós estivermos lá na glória, quando chegar o dia do arrebatamento, ou o dia que o Senhor levará a cada um de nós com a morte. Mas o pastor Aloysio uma vez fez um comentário, eu achei muito interessante. Eu não lembro em que contexto foi exatamente, mas falaram de uma cirurgia plástica para ele. E o pastor Aloysio é alguém muito exitoso, um homem muito cheio do Espírito, digno de ser imitado, um homem de Deus, profundo na palavra, e que tem inspirado muitos de nós a vivermos uma vida prevalecente para Deus. E ele disse ao médico: você me garante que se eu fizer a cirurgia eu não vou morrer? O médico falou assim: pastor, todo mundo pode morrer numa cirurgia, não existe cirurgia sem risco. Aí ele falou assim: então eu não vou fazer cirurgia alguma, porque estavam sugerindo uma cirurgia, nem que ele precisava. Aí ele disse: por quê? Imagina, o homem começou uma obra, avançou, hoje somos mais de 300 mil membros, né? Na vinha, é isso? É muita gente, irmãos. É algo assim poderoso, mais de 1000 igrejas. Imagina ele chegar lá e falar assim: olha, a pastora Luísa edificou uma igreja de mais de 300 mil membros, onde multiplicou tantas igrejas no Brasil e no mundo, tantas pessoas foram marcadas por ele. E aí ele morreu na mesa de cirurgia. Ele falou: eu não vou morrer na mesa de cirurgia. Se eu morrer, eu vou morrer como um mártir, como um homem ousado e apaixonado por Jesus. Eu parei, eu falei: meu Deus, quão profundo é esse homem. Não está preocupado com esta vida momentânea, com esta vida terrena, mas está preocupado em edificar uma obra prevalecente. Sabe? Que seja
a tribulação momentânea que você vem passando, uma oportunidade para você crescer. E o que é interessante, que se você fizer só aquilo que você sabe, o lugar mais alto que você vai chegar hoje, é onde você está. Olha para quem está do seu lado aí e diz assim: se você fizer só aquilo que você sabe, o lugar mais alto que você irá chegar, é onde você está hoje. Então, se você estiver disposto a fazer o que é confortável para você, aquilo que você tem conhecimento, isso não te levará a alcançar um novo degrau. Porque Davi, diante da circunstância, sendo um pastor de ovelhas, nem tinha condições de vestir uma vestimenta de soldado, se dispôs a guerrear só com uma funda, um gigante que outrora era invencível. É muito poderoso isso. É muito poderoso você poder ser aquele conhecido com a marca de Cristo. É muito poderoso. Lucas 10:19 diz: eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Confie na graça de Deus, confie na sua justiça. O Senhor vai te dar ousadia para jejuar mais. Diga amém. O Senhor vai te dar ousadia para orar mais. O Senhor vai te dar ousadia para invadir lugares que não foram invadidos, para gerar a sua família, para orar, interceder, interferir, ainda que aborreça a sua família, mas vai manifestar ali o poder do Espírito Santo. Eu creio que Deus chamou essa igreja para sarar esta cidade, para sarar esta região. Eu creio que dínamos, força explosiva do Espírito, na verdade é um nome profético, porque seremos esses mártires. Teremos aí na próxima semana a crossover. Irmãos, estou com grande expectativa. E se eu fosse você, eu chegaria aqui 2 horas antes, se você quer entrar aqui. Porque eu acredito que este é chegado um tempo onde nós vamos viver um sobrenatural. E já estamos vivendo esses dias, onde pessoas ficarão lá do lado de fora, como na rua Azusa, recebendo o poder do Espírito, profetizando, curando enfermos, libertando os cativos. E é isso que nós vamos viver esses dias. Aleluia, aleluia. Sabe por quê? Porque o Senhor quer se manifestar através de mim e de você. Nós não fomos chamados para ser ouvintes do Evangelho simplesmente, porque todos nós temos talentos que Deus quer usar para manifestar a glória de Deus. Irmãos, eu queria que esses irmãos ficassem em pé. Você que não é líder de célula, você que não é discipulador, nem um obreiro, e está fazendo casa de paz, fique de pé. No seu lugar aí mesmo, fique de pé. Fique de pé. Aleluias. Aplaude ao Senhor. Aleluia. Tem uma palavra para vocês. Aleluias. O Senhor nesses dias vai liberar sobre vocês tamanho poder e unção para conquistar. Dê invasão ao Espírito para aquilo que o Espírito vai fazer. Porque é uma medida reservada muito mais poderosa do que aquela que você tem recebido. Eis que o Espírito de Deus vai tomar os seus lábios com tamanha ousadia, que você vai ver homens e mulheres sendo transformados pelo poder do Espírito que está em você. Amém? Receba esta palavra. Glória a Deus, pode sentar, obrigado. Eis que o Espírito Santo quer nos usar. Irmãos que em outro tempo jamais falariam as boas novas do Evangelho em outras circunstâncias, mas estão tendo o privilégio e a oportunidade de anunciar o Evangelho de uma maneira tão gloriosa. Minha esposa mesmo essa semana esteve numa casa de paz pela 2ª vez,
Ele falou que foi tanto poder de Deus, foi tanta unção de Deus, que as mulheres estão contando minutos para chegar a próxima semana. Pessoas que eram de difícil acesso, que estavam fechadas, que se reuniram para ir a uma escola discutir contra a diretoria da escola. E essa reunião não teve reunião e virou, na verdade, uma oportunidade para a Casa de Paz. Você percebe que o Espírito Santo está dando oportunidades para avançarmos? O Espírito Santo está me dando e te dando oportunidade para sermos manifestação da glória de Deus na terra. Então, não se preocupe se você não tem nenhum título, porque o título não leva ninguém ao céu. O que vai te comissionar um galardão no céu é aquilo que você edificou de maneira prevalecente, conquistando almas para Jesus. Não importa a sua posição social, não importa quanto tem a sua conta bancária, ou o tamanho da sua família, mas eu quero dizer que o que importa é o coração disposto, apaixonado, como Estevão, que foi um homem que teve a ousadia diante da morte. Eu ministrei há um tempo atrás sobre Estevão. Irmãos, como eu tenho orgulho de chamar meu filho de Estevão, que duas pessoas poderosas, foi Esther e Estevão. Eu me inspiro ouvindo eles. Como diz lá em Apocalipse 12:11, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Estevão estava diante de uma ameaça de morte, mas havia tanta glória de Deus em Estevão, que o rosto de Estevão brilhava, de tamanha a glória de Deus. Enquanto ele era apedrejado, todos viam no seu rosto o semblante e a glória de Jesus. Todos, quando ouviam dizer as palavras que dizia, ainda que ele não era o homem mais sábio da época, os sábios da época falavam: há muita sabedoria nos lábios deste homem, há muita sabedoria nele, ela não é humana, ela é divina. É esta sabedoria que Deus vai derramar sobre cada um de nós, sobre aqueles que se dispuserem a ser o anunciador das boas novas. Quantas pessoas param por causa de decepções? Quantas pessoas, porque foram abandonadas, pararam a sua vida? Talvez alguém no seu trabalho tomou a sua oportunidade, e isso te frustrou e te paralisou. Talvez na sua célula alguém não teve sabedoria para falar com você, e isso te paralisou. Talvez uma decepção ministerial antiga te marcou, e na verdade fez com que você se fechasse e não percebesse a grande oportunidade que Deus está te dando para crescer e ser alguém poderoso em batalha. É muito tremendo o que Deus quer fazer no nosso meio. Esses homens tiveram disposição de ir até o fim. Deus está te chamando para ir até o fim. Deus está nos chamando para ir até o fim. Eu tenho orado a Deus, falo: Deus, eu vou até o fim. Nada vai me separar do seu amor. Aquilo que o Senhor tem escrito para a minha vida, o sonho que o Senhor tem sonhado para mim, eu vou sonhar junto com o Senhor. Ainda que esse sonho me custe deixar de sonhar os meus sonhos. Irmãos, ainda que seu sonho seja proveitoso e importante, a obra perfeita, a verdadeira satisfação de viver esta vida é sonhar os sonhos de Deus. A verdadeira satisfação de viver uma vida cheia de gozo, alegria, é cumprir aquilo que Deus sonhou para você.
Estava estudando esses dias sobre José. E José, ele teve um sonho que não foi o sonho dele. José, ele não se frustrou diante da rejeição. Ele sonhou que ele seria o maior entre os teus. Ele sonhou que Deus o levantaria a um lugar muito alto. Mas ele foi traído pelos seus irmãos e lançado numa cisterna. José teve toda a oportunidade para dizer que foi traído pela sua própria família. Talvez você foi decepcionado pela sua família, pelos seus parentes. Talvez seu pai te abandonou, talvez sua mãe te abandonou. Talvez a sua família não é aquilo que você sonhou, mas Deus te colocou aqui, porque Ele sonha sonhos grandes para a sua família. E ainda que você foi lançado numa cisterna, ainda que você foi colocado num lugar de morte, esperando a morte, Deus te chamou para trazer vida, porque nem a cisterna tirou os sonhos de Deus dos olhos de José. Homens ousados precisam ter um grande sonho, porque ninguém que tem sonho grande é ousado. O homem ousado, ele é ousado porque ele sonha algo grande. Porque senão não tem por que você ser ousado. Ousado para quê? Mas José não só foi para uma cisterna, foi rejeitado uma vez, ouviu que seus irmãos iam matar ele. Depois foi vendido pelos próprios irmãos como escravo. Mas José não era escravo. José não se sentia como escravo, sabe por quê? Porque ele tinha a identidade de Cristo nele. José sabia quem ele era, ele sabia para que ele foi chamado. Olhe para quem está do seu lado e diga: você sabe para que você foi chamado? Olhe para o outro lado e diga a mesma coisa: você sabe para que você foi chamado? Olha que coisa gloriosa. José, diga para quem está do seu lado: José, ele estava como escravo, mas ele não se sentia um escravo. Ele não se sentia um escravo, ele era livre. Como escravo, ele foi servir Potifar. Como escravo, ele foi fazer um serviço de realeza. Ganhou a confiança, ganhou a autoridade sobre as pessoas, e foi traído novamente pela mulher de Potifar. Podia falar: poxa vida, viu? Já fui rejeitado pela minha família, fui vendido. Agora, poxa, falar, meu Deus, é muita perseguição. É ou não é? É ou não é? É ou não é a igreja que está viva e acordada, fervorosa? Aleluia! Oh, aleluia! Mas olha que coisa tremenda. Ele foi preso. E José preso ganhou a confiança do cárcere. Imagina alguém preso ganhar a chave da cadeia. Aleluia. Isso é poder de Deus. Unção não é ver um passarinho no fio, não. Unção é ver um boi assoviando no fio. Isso é unção. José era cheio da unção de Deus. José era cheio da ousadia de Deus. E ele, apesar de estar preso, não se sentia preso, porque ele era livre. E no tempo certo, Deus colocou ele no lugar de honra. Sabe, Deus quer te colocar num lugar de honra. Deus quer te colocar numa posição gloriosa nele. Deus também escolheu Noé. Eu amo falar de Noé, sabe por quê? Porque Noé, ele velho, avançado em dias, ouviu de Deus uma loucura. Imagina hoje, você com 100 anos de idade, 120, isso, né? Você ouviu de Deus, constrói uma arca, já bem velhinho, constrói uma arca, põe sua família lá, pega um animal macho e uma fêmea de cada espécie e enfia lá dentro. Mas sabe o que me chama a atenção em Noé?
Noé foi alguém tão forte em Deus, eu creio, um homem tão cheio do Espírito. Porque ninguém ficou questionando, pai, você enlouqueceu? Mãe, o pai está louco. Imagina você falar que você vai construir uma arca nesse tempo. Uma loucura. Mas Deus em todo tempo, olha quando alguém tem a identidade de Jesus nele. Alguém que tem a vida de Deus impressa, quando ele fala algo, todos estão lá, vamos, o pai falou. Falei, Deus me dá essa unção. Eu quero esta unção, de falar à minha família, vamos, e a família vai dizer, vamos pai, que eu sei que você está ouvindo Deus. Sabe, você tem esse poder em você. Porque Noé, ele não só se salvou, mas salvou toda a sua família. E Deus me chama e te chama a salvar toda a nossa família. Eu não consigo pregar sem falar de família, irmãos. Eu não consigo. Eu não consigo abrir minha boca e não ver famílias restauradas. Vejo o diagnóstico do mundo. Famílias destruídas. Quero dizer algo aos jovens aqui, não se apressem em casar. Outros momentos você me ouviu falando, casa. Eu estou dizendo agora, não case. Mas Gustavo, não é bom casar? É. Muito bom. Deus me deu a melhor esposa. Mas é minha. Aos homens aqui. É verdade. Mas eu quero dizer, não tenha pressa. Porque casais que casam quando já tem uma idade mais madura, o índice de divórcio é o menor possível. Porque ele teve tempo de trabalhar, de firmar sua maturidade, e aí poder construir uma família com mais sabedoria. Nesse tempo, invista sua vida na obra de Deus. Invista sua vida para que o Evangelho seja propagado. Se você tem mais de 28, você corre. Porque você precisa casar logo. Mas até os 28, não se preocupe. Ah, mas eu não quero ser vô dos meus filhos. Casou com 28, já faz filho logo, então. Não tem problema não. Porque casar exige uma grande responsabilidade. Você casa para ser feliz, aí quando você casa, você fala assim, eu quero ser feliz solteiro. É ou não é? A pessoa casa porque ela quer ficar feliz, quer fazer sexo, aleluia. É ou não é? Mas aí ela casa, não faz sexo mais. Aí ele descobre que o sexo não é o motivo da alegria de um casal. Oh, aleluia. E é verdade. Quantos jovens casam porque está com testosterona lá em cima e está, oh Deus, que calor. Aí abraça. Eu vou fazer corte, aí fica no carro sozinho, aí começa o coração palpitar, a boca seca, a voz acaba, aí fala, Jesus, esse cheiro, oh meu Deus, que negócio de louco é esse? Você que é solteiro, que está fazendo corte, não vacile, não perca a oportunidade que Deus está te dando de fazer algo com peso de glória. Eu olho para o André e para a Esther, eu me inspiro. Que eu sei que foi um casal que viveu para o Senhor apaixonado. Ainda que as críticas vieram. Está aí um testemunho de que é possível viver em santidade. Está aí um casal que casou em santidade e se beijou no altar. Sem a necessidade de desfrutar de sexo antes do casamento. Mas hoje desfrutam não só do sexo, mas da presença de Deus habitando no meio deles. E o André às vezes fala assim, aleluia. Ele fala, estou expondo o irmão aqui. Ele diga, oh pastor, é bom ser casado, né? Eu falei, irmão, não anuncia muito isso não, que senão todo mundo vai querer casar. Sabe, vamos falar de casamento aqui. Você casa sem saber que Deus está naquele negócio. Casamento é uma tribulação, irmãos. Casamento que não tem a vida de Deus nele. Ele não tem sentido algum. Aí você fala, não, eu vou casar porque meu marido, na verdade, ainda não converteu ainda. Mas eu amo ele, Jesus vai transformar. Aí quando você casa, você pensa que você vai transformar o seu marido, você não transforma nada. Se ele é seu, Deus vai transformar ele antes. E não vai precisar beijar na boca e nem se esfregar, não. De verdade, deixa o extintor do Espírito apagar esse fogo.
mas deixa o fogo do Espírito te consumir a fazer uma obra prevalecente. Essa é a obra que Deus tem chamado a igreja. Aleluia! Aleluia! Abraão foi um homem que, aos olhos de muitas pessoas, teve uma atitude insana. Ele entregou o seu filho como um sacrifício vivo a Deus. Humanamente dizendo, eu não entregaria o meu filho para morrer por nada. Não daria, se Deus falasse, dá o Estevão, eu quero sacrificar o Estevão. Jesus, eu falei, meu Deus, eu já ia ficar em crise existencial. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu estou endemoniado, não é possível, alguma coisa está acontecendo comigo. Mas olha, ele entregou o seu filho como sacrifício vivo. Agora você precisa entender uma coisa: ninguém vai fazer algo relevante, nada, em Deus, se não estiver disposto a abandonar o palácio. Ninguém vai alcançar, fazer algo histórico, sem uma ousadia, ao qual você possa se sacrificar. Não tem jeito. Você nunca fará nada que não te custe nada. Você nunca fará nada que não tenha preço. Para você sair daqui e ir a algum lugar, isso tem um preço. Tudo terá um preço. Você pode até fazer algo relevante sozinho, mas nunca fará algo extremamente relevante que não te custe nada. Sempre vai te custar algo. Não dá para edificar uma obra, ainda que você possa fazer algo sozinho, não dá para fazer a obra sozinho, algo relevante, algo de expressão sozinho. Mas também não dá para fazer algo relevante sem te custar nada. Deus está nos chamando a entregar a nossa vida, para que aonde a gente for, nós não somos mais um. A transformação habita em nós, o poder do Espírito habita em nós, o poder da transformação está em nós, porque age em nossas vidas, e através de nós isso é uma consequência. Muitos não são usados da maneira grandiosa, porque não querem pagar nada, não querem pagar nenhum preço. Moisés, ele abriu mão do palácio, Moisés abriu mão de um povo, de uma riqueza, de um status de realeza, de uma posição real, para cumprir o propósito. Mas se há uma promessa, não importa o tamanho desse desafio, o que importa é o que veremos o Senhor se manifestar. Deus vai se manifestar no seu casamento. Talvez a sua casa hoje está uma bagunça. Você fala, meu marido não converte, Gustavo, meu marido não vem, meus filhos, quanto mais eu oro, mais drogado eles ficam. Quanto mais eu oro, mais embriagado eles ficam. Gustavo, minha esposa, segurar a boca dela é um trem difícil. Você não sabe o que é. Pois é, o mesmo Deus que segurou a boca dos leões diante da cova, Ele habita em você. E se você não cheirar carne, até a sua esposa ficará com a boca fechada. Eis que o Espírito Santo... Eu quero encerrar dizendo algo, lendo algo, finalizar dizendo sobre mais uma pessoa, que é uma mulher na Bíblia, que Deus guardou a vida dela por uma atitude que ela teve. Essa mulher foi Raabe, e ela guardou aqueles que Deus estava guardando. Nós precisamos entender nesses dias que eu somente terei a unção que eu honrar. Eu somente vou ter a unção que eu honrar. Quem não honra, não recebe a unção. Um dia, o pastor Dênio disse algo, Dênio Júnior. Eu não lembro se foi de púlpito ou se foi em equipe. Mas ele disse, todo pregador que vem em nossa igreja, nós não dispensamos eles de mão vazia. Aí eu parei e falei, que legal isso. Que poderoso isso.
Ele falou, sabe por quê? Porque quando eu honro o profeta que está aqui, a unção que está sobre ele permanece aqui. Você quer receber o manto de honra? Honre aqueles que estão anunciando o evangelho. Honre aqueles da verdade que estão te alimentando. Honre a sua liderança. Ainda que isso te custe perseguição, ainda que isso te custe tiração de sarro, porque eu tenho um amado e uma amada que todo culto ele me traz uma água com limão, irmãos. Eu amo água com limão. Todo culto, no início do culto eu recebo essa garrafa. Irmãos, parece ser um gesto extremamente simples, barato, talvez até bobo. E talvez você pense e fale assim, que puxa-saco. Quem quer a unção do profeta, precisa honrar o profeta. Ainda que seja de maneira tão simples. Mas só Deus sabe o quanto de valor tem essa água para mim. Um dia não veio, eu fiquei até triste. Falei, Jesus, tão bom receber esse carinho dos irmãos. Eu me sinto amado. Mas há uma unção liberada quando você honra o profeta. Talvez você nunca honrou o líder da sua célula. Talvez você nunca honrou o anfitrião que hospeda toda semana, muitas vezes de maneira custosa, todas as pessoas. Talvez você vai olhar o sofá dele hoje, está rasgado por causa da célula que acontece lá toda semana, paredes estão marcadas. Talvez aconteceu um acidente, quebrou algo lá, como em casa uma vez, que um filho de um discípulo abençoado, tocha, ele subiu no armário de vidro, o armário virou e quebrou tudo. Aí eu falei, não foi nada não, eu não tinha um centavo para comprar outro armário, irmãos. Eu falei, não foi nada não, mas se você pudesse me dar um novo, só Jesus sabe quando eu vou comprar. Esse irmão abençoado, ele também não tinha como comprar, o que eu fiz? Falei, Jesus vai dar, mas essa célula não para. Sabe o que aconteceu? Deus me deu os móveis tudo novo. Abençoou, prosperou. Sabe por quê? Porque a motivação do meu coração não estava em aparecer, estava em edificar uma obra prevalecente. E vou dizer algo para vocês. Eu tive um sofá que ele durou 10 anos, com um monte de gente sentando nele. Até eu falei, Jesus, esse sofá tem um trem, tem uma unção poderosa nele. Verdade, células assim poderosas aconteciam lá. E o sofá era mais visitado que não sei o quê. Mas gente sentava e subia, arrastava e pum, cai coisa e sai coisa. Eu falei, meu Deus, vai acabar com a minha casa. Eu falei, vai não, Deus está cuidando de cada detalhe. E o sofá ainda era claro, irmãos. Um era marrom, mas o outro era claro. Vou falar, esse sofá ficou em casa 10 anos. Depois ainda ele foi para a casa de outros. E foi bênção na casa de outros também. Não tinha nada no sofá de especial não. Mas tinha uma unção de Deus poderosa que guardava os móveis da minha casa. Assim como o povo lá no Egito. Estava lá no deserto. A roupa não gastava, os sapatos não gastavam. Assim era com a minha casa. Ainda que quebrava uma coisinha ou outra. Sempre. Eu estava sendo tão mais abençoado do que aquilo que eu perdia, que aquilo não tinha nenhum valor. Ainda que meu desejo não era ter uma casa linda, era ter uma casa cheia. Uma casa cheia de pessoas sendo transformadas. Quantos irmãos estão aqui hoje, que passaram por lá, foram tocados, marcados, transformados? Isso é a maior glória e maior recompensa. Como diz a palavra, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Eu só recebo o manto de quem eu honro. Eu quero ler um texto, preste bem atenção, que está lá em Hebreus, verso 32, eu já vou encerrar. E que mais direi? Pois me faltará o tempo, se a banda puder subir. Que mais direi? Pois se faltará o tempo, se eu contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo,
escaparam a fio de espada da fraqueza, tiraram forças, tornaram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites, e ainda cadeias e prisões. A banda, postos, por favor. Foram apedrejados e tentados, foram cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e monte, e pelas covas e cavernas da terra. Estes homens entregaram as suas vidas. Eles foram mártires. Eles entenderam que a única corrida que valia a pena correr era a corrida da fé. E eu finalizo. No verso 39 e 40 do mesmo capítulo de Hebreus. E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho da fé, contudo, não alcançaram a promessa, visto que Deus provera alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Essa obra não pode ser completada sem nós. Diga comigo, esta obra não pode ser completada sem nós.